liberdade é, antes de tudo, o direito à desigualdade. O homem nasceu livre e por toda parte vive acorrentado. Desigualdade. Bom, não é o nosso tema, mas é uma palavra-chave importante para a gente desenrolar o assunto. Nosso tema, na verdade, é igualdade versus equidade, os reflexos no mercado de trabalho da sociedade brasileira. Bem, antes de mais nada, a gente tem que diferenciar muito bem essas duas palavras, igualdade e equidade. Na questão de igualdade, a gente tem a uniformidade, seja de qualquer coisa, quando as condições tenham meio que o mesmo sentido, mesmo peso. E a gente oferece para todos os mesmos direitos. Enfim, é literalmente o sentido da palavra. Agora falando do termo equidade é um pouco mais complexo, já que mexe com justiça, não de forma literal, ou somente seguindo com a lei, mas não que seja errado ou impróprio. Ele mexe com as leis, com as paradas que as leis generalizam, ou seja, não dando tanta atenção como devia dar, né, já que são leis. Então, para ter realmente a equidade, devemos analisar os privilégios de alguns e as vantagens de outros. Esse é o termo mais próximo que se aproxima de empatia, que é se colocar no lugar dos outros. De acordo com a lei, tudo deve ser igual, mas por incrível que ironia do destino, isso não acontece. Essa igualdade gera um desequilíbrio econômico ou social. Isso é uma contradição, vamos dizer assim, né? Os dois termos pregam sobre a justiça, contudo, um é analisado mais humanamente do que o outro, óbvio. Sabe quem falava bastante sobre igualdade? Rousseau. Ele foi um dos principais pensadores como críticos do iluminismo. Esse iluminismo foi um movimento intelectual que aconteceu no século XVIII, que era baseado nos pensamentos de igualdade, liberdade e fraternidade, lembra? Então, ele achava que nós, os seres humanos, éramos por natureza bons, mas que com o tempo a comunidade ia nos corrompendo, nos trazendo a corrupção. É igual aquela frase dele: o homem é bom, o homem nasce bom, mas é corrompido pela sociedade. Ele acreditava que, hipoteticamente, o homem, a seu princípio, na sua originalidade, não precisava de riquezas. Ele só queria viver de boa, tranquilo e liberto. Ele poderia até ter algumas atitudes sem noção, como matar ou roubar, mas seria pelo instinto e pela sobrevivência. Esses homens eram considerados irracionais, uma vez que não existia moral. Mas aí, quando decide se reunir em grupos interpessoais, eles meio que assinam um contrato social. E aí vai entrando a propriedade privada e a desigualdade, uma vez que uma pessoa tem mais do que a outra. E aí vem implementando aos poucos a desigualdade, o egoísmo e até mesmo a maldade. Você falou que essas ideias são socialistas, você acertou. Mas vamos para uma breve explicação. Muitas pessoas confundem socialismo com comunismo. Vamos lá explicar o socialismo primeiro. No socialismo ainda existe o sistema econômico. Você vai receber, você vai trabalhar e receber pela colaboração que você fez naquele serviço. Também existe a propriedade privada, que é dividida em dois, a pessoal e a do governo, só que essa do governo pertence aos trabalhadores. Meio confuso, né? Mas socialismo não tem muito do que falar. Agora, o comunismo puro, na ideia de Marx, é o sistema que defende uma sociedade sem classe e que tudo mesmo, sem exceção, é dividido entre a população. E também não existe propriedade privada nesse sistema de governo. Também podemos dizer que o socialismo é um passo para o comunismo, ou seja, o comunismo só existe por causa do socialismo. Já na questão de desigualdade, Russell achava que existia dois tipos. Uma sobre a característica pessoais e única, e a outra seria a questão social. Tudo isso poderia resultar desde um simples ciúmes amoroso ou uma soberba material. A primeira não há o que fazer, né? Mas a outra podemos buscar melhorar. É normal sentir ciúmes da sua mãe, ou sei lá, algum parente, ou até namorada, mas excesso é complicado, né, parceira? Ao reconhecer a grandiosa desigualdade, já é meio caminho andado. Mas também não é só isso. No caso do mercado de trabalho não só brasileiro, mas global, todos os profissionais, sejam líderes ou operários, devem analisar todas as situações e aplicar aquilo da equidade, a justiça e, consequentemente, aquilo de se colocar no lugar do outro. Empatia pode até ser só uma palavra que pareça meio vaga, e talvez seja, mas é um sentimento que pode mudar a nossa sociedade, simplesmente porque jamais desejamos nosso próprio mal.
É instintivo desejar o melhor, óbvio. Mas por que é tão difícil imaginar como você se sentiria se estivesse na situação alheia? Todos, sem exceção, cometem erros. Só que a falta de empatia em larga escala gera intolerância, bullying, violência e etc. Bom, depois de todo esse trabalho, queria agradecer a sua participação até aqui. Obrigado, professora Vanessa. Fique com Deus, um grande abraço. Eu queria dar uma frase, a moral da história, né? Se analisar bem, que mal tem?